pessoal do quarto ano, tudo bem? Então, na aula de hoje de matemática, a gente vai falar sobre esses três conteúdos aqui, tá? Então, a gente vai falar de propriedades da adição. Que propriedades são essas? A propriedade comutativa, associativa e o elemento neutro. A gente vai falar de operações inversas, ou seja, tirar a prova real de continhas de adição e subtração. E as figuras geométricas espaciais, a gente vai ver cone, cilindro, a gente vai ver pirâmide, prisma, tá bom? Então sigam direitinho a aula, prestem bastante atenção, façam os exercícios propostos, porque na aula tem exercício, e depois os exercícios do livro, tá bom? Grande beijo para vocês! Olá, pessoal! Então, na aula de hoje a gente vai ver uma parte do conteúdo que ficou faltando do capítulo 2, que é a propriedade da adição e as operações inversas, e a gente vai ver o capítulo 3 de figuras geométricas espaciais, tá? Então, vamos lá. Adição e subtração. Nessa questão a gente já viu, tá? Sobre adição, subtração. O quarto ano já, desde bastante tempo, já vem aprendendo. A gente já viu a subtração com ou sem reagrupamento, ou seja, pedindo emprestado ou não. E agora a gente vai ver as propriedades da adição, ou seja, na soma tem algumas propriedades. Que propriedades são essas? Que características são essas? Então vamos lá. Propriedade comutativa significa que se eu colocar em qualquer ordem, dá o mesmo resultado. Observa aqui, ó, são duas contas. Tá lá, 8.615 mais 3.433. Dá 12.048. Tá vendo ó, o resultado? 2.048. Se eu alterar a ordem das parcelas, se eu colocar, por exemplo, 3.433 em cima, mais 8.615, vai dar o mesmo resultado. Então, a propriedade comutativa da adição significa que a ordem dos fatores, ou seja, a ordem das parcelas aqui, dos números, não altera o resultado, tá? Você pode colocar esse número em cima e o outro embaixo, ou o outro embaixo e em cima, enfim, não vai fazer nenhuma diferença no resultado. Tá? É a mesma coisa que eu dizer para vocês. 3 mais 2 é 5, assim como 2 mais 3 também é 5, tá bom? A propriedade associativa significa que quando a gente tem mais de um número para somar, eu posso somar separadamente, alterando a ordem das somas, que não vai fazer diferença também no resultado. Então, olha, observa aqui o exemplo do próprio livro de vocês, tá? Então tá, ó, 15.453 mais 7.932. Tá vendo aqui, ó, que as duas setinhas indicam uma soma. Dá esse resultado aqui. E o resultado ele somou com 22.155, 135, aliás. Deu 43.520. Agora, nesse outro lado, ele fez outra conta. Ele pegou e somou os dois últimos, depois o resultado ele somou com esse aqui e deu o mesmo resultado. Tá? Então, a propriedade associativa significa que você não tem que obedecer a ordem certa, né? Você pode alterar a ordem das somas, que ainda assim o resultado permanece o mesmo. Agora, elemento neutro é o zero, né? Então, qualquer número somado a zero é ele mesmo. Então, observa, ó, 0 mais 25, 25. 100 mais 0, 100. Então, qualquer número somado a zero é o próprio número. Vamos falar agora das operações inversas, né? Adição e subtração. Então, eu coloquei aqui ó, um nome muito comum que antigamente a gente falava demais, né? Que é a prova real. Significa que a gente tem como conferir se a continha está correta utilizando a operação inversa. Inverso significa o contrário. Então, se eu tenho adição e subtração, um é o inverso do outro. A operação inversa da adição é a subtração e a operação inversa da subtração é a adição, tá? Isso aqui é tirar a prova real. Agora nós vamos saber fazer esse procedimento. Ó, igualzinho tá lá no livro. Então tem aqui, ó, duas piscinas com a capacidade em litros de cada uma delas. Aí ele tem aqui que ele tem que diminuir para saber a diferença, né, de cada uma. Então,
76.200 litros menos 67.600. Deu esse número aqui, ó. 8.600. Foi uma subtração, ok? Ok. Agora, e se a pessoa não tem certeza que fez a continha certa? Como que faz para poder verificar? A gente não pode contar com a calculadora, a gente tem que aprender a fazer as contas com a nossa cabeça. Então, como que a gente faz? A gente usa o procedimento da prova real ou operação inversa. A gente não estava fazendo uma conta de menos, de subtração? A gente vai pegar agora e vai fazer uma conta de mais. Como que vai fazer isso? Ó, não é essa a continha? É esse menos esse? Se eu pegar o resultado, tá vendo aqui, ó, 8.600, e somar com uma das parcelas, ó, por exemplo, com 67.600, tem que dar o resultado da outra parcela que eu não fiz nada com ela. A parcela de cima. Tá vendo aqui que ele fez, ó? 67.600 mais 8.600 é igual a 76.200. Aqui, ó, exatamente esse mesmo resultado. Estão vendo? Aqui ele está ensinando, ó, vai ter exercício no livro onde você vai fazer isso aqui. Então, ó, a situação da operação inversa. Aí você segue as setas, ó, por exemplo, 76.200 menos, olha ali o menos, tá vendo? Menos 67.600. Ó, o resultado, 8.600. Agora, a operação inversa é você somar. Você pegar 8.600 mais 67.600 e vai dar aquela parcelinha lá, tá bom? Aqui tem uma nova forma de explicar também, ó, com a continha armada. A menina tá até ensinando, olha que bonitinha, tanto na adição quanto na subtração, tá? Então, se eu tenho uma conta de somar, eu posso tirar a prova real subtraindo. Olha aqui, ó, a conta eu tinha que somar 3.624 mais 1.214. Olha o resultado, 4.838. Para eu tirar a prova real, para ver se esse resultado é correto, eu pego o resultado, boto lá em cima, olha lá, tá vendo? 4.838. Menos uma parcela, ó, olha a parcela aqui. Tem que dar a parcela que eu não utilizei, tá vendo? Se deu o mesmo resultado, é porque a conta está correta, tá? Aqui é um exercício para vocês fazerem, tá? Então, depois vocês pausam o vídeo e copiam no caderno e vamos todo mundo tentar fazer. Aqui, ó, tá vendo? Ó, 74 menos 66 vai dar um resultado. Para eu tirar a prova real, ó, eu pego o resultado que deu aqui, coloco lá em cima, tá vendo? Somo com uma parcela e o resultado tem que dar o quê? O 74. Se der o 74, você fez a conta certa. Tá bom? Então, você vai fazer esses 3 exercícios, tá bom? E passa para o caderno direitinho. Vamos passar para o capítulo 3, figuras geométricas espaciais, tá? Então, a gente tem aqui, ó, a definição de o que é poliedro e o que não é poliedro. Então, tá, poliedros são figuras geométricas que possuem apenas partes planas, ou seja, não pode ter nada redondo. Então, ó, olha, observa aqui os exemplos, ó. Então, temos aqui várias figuras geométricas, todas as faces dessas figuras são planas, tá? Agora, os não poliedros são aqueles que vão rolar em algum momento, porque eles têm partes circulares, ok? Aqui vem algum exemplo agora dos poliedros, ou seja, quais são as partes, né, dos poliedros. Então, a gente vai ter sempre os vértices. O que são vértices? Vértice é o ponto de encontro de duas arestas, ou seja, duas retas. Tá vendo aqui, ó? 1, 2, encontra num pontinho. É o vértice. A aresta são essas partes aqui, ó. São as retas que unem a figura. E a face, são as faces, ou seja, quando você olha a parte plana, né? Essa parte aqui é uma face, 2, 3, aqui tá aqui atrás 4. Vamos falar de pirâmides e prismas, né? Que são poliedros também. Então, pirâmides. Pirâmides são aquelas figuras que têm como base um triângulo, né? Então, ó, possui apenas uma base e todas as outras laterais são triangulares. Então, ó, tem todas as faces laterais da pirâmide são triangulares, mas a base, ó, é um quadrado. Mas não tem somente isso, existem outras figuras que têm outros tipos de base, tá bom? Agora, prisma é diferente. Prisma, as duas faces são iguais, ó, tá vendo essa face aqui, ó, essa base é triangular. Essa base aqui também é triangular.
Agora, as outras faces não são triangulares, são retangulares, se você observar bem, tá? Então, ó, olha a definição de prisma. Possuem duas faces paralelas iguais, como no caso essas aqui, que são triângulos, chamadas de bases, e as outras faces são chamadas de laterais, e as laterais são outras figuras, tá bom? Então, isso aqui é um prisma com base triangular, por isso, ó, tá vendo? Base triangular. E a outra, ó, é uma pirâmide de base quadrada. Vamos ver aqui, ó. Agora a gente vê os elementos dessas figuras. Ó, a gente vai ter o cone e o cilindro, tá? O cone tem uma face plana que ela é redonda, né? Que ela é, não é que ela é redonda, ela é circular. Tem um vértice, que é o ponto de encontro aqui. No caso do cilindro, são duas partes circulares, né? Faces planas e circulares. Então, ó, vamos agora exercitar. Então, ó, aqui tá todas as páginas referentes aos exercícios que eu acabei de falar. Vocês vão fazer essas páginas. Por enquanto, não vai ter exercício de folhinha, porque eu acho que já tem bastante exercício de livro, tá bom? E na próxima aula, eu venho com a correção dos exercícios do livro e enviar folhinhas de exercício adicional para vocês, tá bom? Então, meus queridos, fiquem com Deus, façam os exercícios direitinho. Não esqueçam de se esforçar, é importante a gente estudar em casa, para a gente poder passar esse tempo estudando, sem perder conteúdo, tá bom? Um grande beijo para todos!